E agora eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em João 2. Tem como botar no telão? Tem Bíblia no telão ou não? O irmão não está ouvindo. Ele está dormindo. Tudo bem, todo mundo trouxe Bíblia? Se não trouxe, trouxe celular. Liga aí o aplicativo. Em João, eu vou ler na identidade mesmo, que a minha Bíblia é a versão arcaica. O testemunho de João Batista. Quem era João Batista, irmão? Primo de Jesus, amém? Primeira história de João Batista. Deus tinha tido 400 anos de silêncio. Repete comigo, 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não falava. Não usava profeta, não mandava anjo, não tinha arrepio, nem chu, nem chamanaias, nada. Não tinha nada. 400 anos de Deus em silêncio. Então, toda vez que você reclamar que Deus não fala com você, lembra que Deus ficou 400 anos em silêncio. Então, você ficar um dia, dois, não tem problema não. Deus continua sendo Deus. Ele não te abandonou porque você pecou. Porque quando Adão e Eva caíram no jardim, no dia seguinte, Deus veio do mesmo jeito. Quem não foi Adão e Eva. Que Deus chegou lá no jardim e falou, cadê tu, Adão? Ah, não, a gente se escondeu porque teve medo. Então, muitas pessoas saem da presença de Deus, não é porque Deus não veio, é você que não foi. Porque o medo e a acusação te separam de Deus. Porque a Bíblia fala que nem morte, nem principado, nem nada, nem principado, nem potestade pode te separar do amor de Deus. Quem te separa do amor de Deus é a tua própria consciência, acusação. Só que há um Deus justo para nos perdoar. Por isso que o sangue de Jesus, não tem como você entrar na presença de Deus sem passar por Jesus, porque é o sangue que te purifica para você entrar na presença de Deus. E aí o que? João Batista, a mãe dele era estéril. Ele era filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um... Tu tá mandando a mensagem para ele botar no telão? Irmão, tem como botar no telão João 1? Não? Tá. Não dá. A gente já sabia, mas não custa tentar, né? Aí o que acontece? A mãe dele chamava Isabel. Ela era prima de Maria. Repete comigo, prima de Maria. Ela era uma prima mais velha de Maria. Ela era estéril. Eu acho que ela já tinha uns 80 e tralalá. Tinha tentado engravidar a vida toda, nunca tinha conseguido. Aí um dia, depois de 400 anos que Deus estava em silêncio. 400 anos. Meu alarme já tocou. Enfim, eu tenho mais um pouquinho, né? Bem pouquinho. Eu prometo que depois eu concluo. Mas assim, Deus apareceu para Zacarias. Um anjo apareceu para Zacarias e falou, tua mulher, estéril, vai dar luz a um filho. E ele vai ser grande, ele vai ser nazireu de Deus. Deus tem uma obra na vida dele, ele vai ser a voz que clama no deserto. Ele vai preparar o caminho do Senhor, vai converter o coração dos pais aos filhos. O nome dele vai ser João. E aí Zacarias falou, tipo, como assim? Eu? Minha mulher já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo. E nada aconteceu. E aí sabe o que aconteceu? Deus deixou ele mudo. Deus deixou ele mudo, sabe por quê? Porque às vezes é melhor a gente ficar mudo do que a gente mesmo se amaldiçoar. Deus precisava de João Batista, porque João Batista foi quem preparou o caminho para Jesus. Então e aí o que acontece? Depois a mulher dele engravidou. A estéril engravidou. E aí Zacarias contava para ela por plaquinha. Ele escrevia por plaquinha, porque ele ficou mudo. Então tem horas na nossa vida que a gente tem que aprender a calar. O milagre não chegou ainda. A Bíblia fala que Isabel não contou para ninguém que estava grávida até o 5º mês. Sabe quem foi o primeiro a contar que Isabel estava grávida? O mesmo anjo que apareceu para Zacarias, apareceu para Maria. Ele foi lá e falou para Maria, Maria, você vai dar luz a um filho. Ele vai ser o filho de Deus. E ela falou, como que eu vou dar luz a um filho se eu nunca transei com ninguém? Tipo assim, sou virgem, nem casei ainda. Como assim? Não, o poder do Espírito Santo vai vir sobre ti. E você vai dar luz ao maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino nasceu, a música do Rodolfo. Aí o que? Ela disse, mas eu... Aí sabe o que o anjo falou? Sabe Isabel, tua prima? Aquela que é estéril? Sei. Pois é, tá grávida. Aí Maria, mentira. A Bíblia segundo Alexandre, ela falou, mentira. Capaz. Se ela fosse gaúcha, ela falava capaz. Falou,
Tá grávida. Tua prima Isabel tá grávida. Porque para Deus tudo é possível. Repete comigo, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Se uma estéril pode ficar grávida, uma virgem também pode. Era o mesmo milagre. Eram duas mulheres que naturalmente não conseguiriam engravidar. Então Deus faz um milagre parecido, porém diferente. Porque Deus não faz tudo igual. Que nem o cego, um Deus curou na hora, outro teve que orar 2 vezes, e outra, Jesus fez uma laminha, botou no olho dele e mandou ele se lavar no tanque. E o problema era o mesmo, eram 3 pessoas que tinham o mesmo problema de cegueira. Mas Deus trata no individual com cada um. Com Maria, ele deu o testemunho de Isabel. O que aconteceu? Diz que Maria, claro que depois o anjo apareceu para José, para falar: José, não rejeita Maria, porque ela está grávida do Espírito Santo e você vai ser o pai dele. Tanto que quem era da linhagem de Davi era José. Jesus é a raiz de Davi, filho de Davi, por causa de José, não por causa de Maria. Amém? Mesmo José não ter tido participação, José foi o pai dele. E aí o que acontece? João, quando foi que Zacarias voltou a falar? Quando o menino nasceu, quando João Batista nasceu, ele falou: o nome dele vai ser João, como o anjo tinha falado. Quando ele aceitou que o nome do filho ia ser João, então ele voltou a falar. Por quê? Porque naquela época, o primeiro filho, ele recebia o nome do pai. O nome dele ia ser Zacarias Júnior. Ok? O nome de João Batista era para ser Zacarias Júnior. Só que Deus não faz cópia com ninguém. Deus estava marcando uma nova história, um novo tempo. Os 400 anos de silêncio tinha acabado. E Deus falou: o nome dele vai ser João. Assim como ele falou que o nome de Jesus ia ser Jesus. Foi Deus que deu o nome. Amém? Deus te deu um nome que só Ele sabe. Os nossos pais deram um nome que eles achavam bonito. Mas Deus nos chama por outro nome. Deus te conhece pelo teu nome. Porque Ele te deu um nome quando você foi para dentro da barriga da sua mãe. Assim como Jesus e João Batista. E aí o que acontece? João Batista era filho de Zacarias. E Zacarias era um sacerdote. Amém? Ele servia no templo e tal. O que um filho de sacerdote era na época? Sacerdotinho. Era para ele continuar o serviço do pai, vestido de branco, com linho fino, e lá daquele jeito, dentro do templo servindo. Só que a Bíblia diz que João Batista não fez nada disso. Diz que João Batista vestia pelo de camelo, com uma cinta amarrada na cintura, e comia gafanhoto e mel. Ou seja, muito doido. Ninguém na época vestia pelo de camelo. João Batista vestia. E mais do que isso, ninguém batizava. João Batista ficava lá na beira do Jordão, falava: raça de víboras, vão se arrepender, que senão eu não batizo ninguém. E sabe o que? Estava cheia a fila. Ai, era muito dura a palavra dele. Não. Porque tinha gente que ia lá batizar e João Batista falava: cadê os frutos de arrependimento? Tipo, você está aí uma vida podre aí, quer vir batizar? Volta. Quando você se arrepender, porque profeta vê o que você não falou. Profeta ouve o que você não disse. Um profeta sabe a tua intenção. Então não adianta você querer enrolar profeta. Porque a sedução das palavras não convence Deus. E aí o que? Os fariseus religiosos iam lá para ser batizado por João. E João falava: não adianta vir desse jeito. Não é de qualquer jeito. Vai se arrepender. E arrepender o quê? Arrepender não era remorso, gente. Arrependimento é mudança de vida. É dizer: se fosse hoje eu não faria. Se fosse hoje eu não mentia. Se fosse hoje eu não tinha roubado aquilo. Se fosse hoje eu não tinha batido na cara daquela guria. Mas você batia na cara dos outros? Batia, irmão. Eu era bem violentinha. Hoje jamais você faria isso. Tipo, hoje eu matava de uma vez, né? Tipo, mas o que? A gente tem que saber, quando a gente olha para trás, a gente tem que ter uma vida de arrependimento. Esse é o princípio, a primeira pregação do mundo, depois que veio o Espírito Santo, foi: se arrependam. Quando Jesus veio, a primeira pregação de Jesus, qual que foi?
Ah, ele multiplicou pão e peixe? Não, ele mandou todo mundo se arrepender. A pregação de Jesus era: se arrependam. Ou seja, muda de vida. Não é muda de roupa, muda de vocabulário. Para de falar palavrão, para de fumar, para de transar. Quem disse que isso é o evangelho? O evangelho é você mudar de dentro para fora. Por que Deus não quer que você seja promíscuo? Porque toda vez que você se relaciona sexualmente com alguém, você troca código genético com essa pessoa. E aí tem um monte de gente em crise de identidade hoje, porque já transou com todo mundo. E aí a mulher... Uma vez eu fui num seminário sobre neurociência e essas coisas, e eu vi os scanners do DNA, do código genético de mulheres. De uma mulher virgem, uma mulher que era promíscua e uma mulher que era casada há mais de 15 anos. E aí o quê? O DNA da virgem era de um jeito, e a da mulher que era promíscua era todo cheio de falha. Era todo cheio, todo fragmentado. É igual a tua identidade ter falha. Igual eu, quando vou unha, vou entrar na minha casa, não dá, porque eu arranquei um pedaço do couro. Tira a pelinha. Se eu vou na manicure e ela tira um pouquinho, eu vou entrar na minha casa, não dá. Aí eu tenho que digitar o código. Quando você se relaciona com um monte de pessoas, fica um monte de pessoas dentro de você. Para o homem e para a mulher ainda é pior. Porque altera o DNA. Por que altera o DNA? Porque a parede da vagina é uma mucosa, e uma mucosa é permeável. Acredite se quiser. E aí como é que era o DNA da casada? O DNA da casada fiel era exatamente igual ao da virgem, sem nenhuma falha. Por isso que hoje tem tanta crise de identidade, porque tem tanta gente nadando aí dentro de você, que você já não sabe quem é mais. Porque não sei se te contaram, mas você nasceu disso. De uma transada. Mãe. Aí os povos pegam e fazem isso, a torta e a direita acha: não, Deus não quer que eu tenha prazer. Quem falou? Não, Deus quer que você descubra a tua identidade primeiro, antes de sair se dividindo com os outros. Porque Jesus falou: aquele que se deita com a prostituta se torna um com ela. Vê como vocês não lêem a Bíblia? Jesus falou: aquele que deita com a prostituta, aquele que deita com uma mulher qualquer. Essas mulheres aí que estão querendo dar para todo mundo. Ai, não, eu vou também. Que sou eu mais um? Tipo, né, eu tenho que aprender antes de casar. É o que dizem pra mim: como é que eu vou casar sem aprender antes? Tipo, irmão, é instinto, tu vai saber, não se preocupa. Tu vai descobrir isso bem rapidinho. Não tem segredo. Amém? Não precisa testar. Ah, tem que fazer test drive. Não é carro para comprar? Não tem que fazer test drive coisa nenhuma. Agora, se você se submete, depois não reclama se tu tá todo cortado pela metade e não sabe quem é. Ai, quem eu sou? Qual é o meu chamado? Não adianta achar que você vai comprar um livro. Como descobrir sua verdadeira identidade? E descobrir essa identidade. Não vai. Ah, não, porque se o pastor, profeta, o tal lá, falar pra mim, eu vou saber qual que é o meu chamado. Também não vai. Porque só tem uma pessoa que pode te dizer quem você é. É o Pai. Há ninguém na terra chamar de origem. Há ninguém na terra chamar de pai, porque só tem um pai. Quem te deu origem foi Deus. E é dentro de Deus que você vai descobrir quem você é.